Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para mais uma aula de cálculo integral e nessa aula eu quero falar com vocês sobre o segundo teorema fundamental do cálculo, né? Que diz basicamente o seguinte, que se você tiver f de x aí, uma função contínua definida no intervalo, e essa função tiver primitivas, então a derivada da integral de ax da função f de t dt é igual a f de x. Veja que eu mudei aí a notação no f dentro da integral, né? Que é justamente para não confundir a variável de integração que está presente na integral, que é ali o integral de a até x, com a variável de integração lá que está associada com a soma de Riemann. Então, nesse contexto nosso, a gente está trabalhando aqui do teorema fundamental do cálculo, né, o segundo teorema. Então, não pode misturar essas variáveis, são coisas distintas, ok? Então, por isso que eu estou fazendo essa distinção e chamando de uma outra variável. Eu usei a variável t, mas você poderia colocar uma variável s, uma variável y, uma variável z, a letra que você desejasse. Eu recomendo apenas usar diferente de x para não gerar confusão, ok? Bom, mas vamos para o enunciado exato aqui então do teorema fundamental do cálculo, né? Que diz o seguinte, o segundo teorema fundamental do cálculo. Se f for uma função contínua no intervalo AB, então a função f definida em AB pela expressão f de x como sendo a integral de a até x da f de t dt, com x aí sendo uma variável que está no intervalo AB, então essa função zona f ela vai ser contínua nesse intervalo, diferenciável dentro do intervalo, ou seja, no intervalo aberto AB, e a derivada dessa f vai ser exatamente a f de x. Em outras palavras, né, a gente tem aí então que a f é uma primitiva da f, e se eu derivar essa f, que no caso agora vai ser a integral de ax da f de t dt, vai dar exatamente a função f de t. Então, o segundo teorema fundamental do cálculo, ele fala de certa forma que se a gente derivar a integral, a gente tem a própria função, que está sob sinal de integração, ok? Então é isso que diz aqui o segundo teorema. E mais, né? Ele oferece uma expressão para a gente obter a primitiva de uma função usando a operação de integral. Então lembra que a gente tinha aquele problema de achar a primitiva? Se a gente tiver a integral, então, e a gente souber calcular a integral, claro, né, se a gente tiver que usar o teorema fundamental do cálculo, o primeiro teorema fundamental do cálculo para calcular a integral, aí não faz muito sentido, né? Porque aí você precisa da primitiva, né? Mas se por um acaso você não sabe a primitiva, mas você sabe de alguma maneira calcular a integral dessa função, você consegue recuperar a primitiva. Então, no primeiro teorema fundamental do cálculo, a gente usa a primitiva para calcular a integral. Aqui é o contrário, aqui a gente usa a integral para determinar quem é a primitiva. Então, isso aqui, esses dois teoremas, então, eles estabelecem essas duas relações aí associadas à integral. Da primitiva você vai para o resultado da integral, e do resultado da integral você consegue voltar para a primitiva. Então, essa é a relação de vai e volta que você tem da derivada com a integral, né? A relação de inversão de uma com relação à outra. Se você sabe a derivada, você tem a integral. Se você sabe a integral, você meio que recupera ali seria a antiderivada, vamos dizer assim, né? Seria o cálculo que te dá a primitiva. Então, você tem essas relações aí envolvendo a derivada e a integral, né? E uma relação meio que é a recíproca da outra, né? Então, resumindo, primeiro teorema fundamental do cálculo, né? Só escrevendo aqui para quem não lembra o primeiro teorema fundamental do cálculo, mas a gente prova lá basicamente que a integral de a b da função f de x dx vai ser igual a f de b menos f de a. Ou seja, se você tem a primitiva, você consegue calcular a integral. Aqui é o contrário, né? Se você quer saber quem é a primitiva e por um acaso você sabe calcular a integral, evidentemente não vai ser pelo teorema fundamental do cálculo, né? De a até x, é só você calcular então a integral aqui da f. A gente usa outra variável aqui para não misturar as coisas, né? F de t dt, né? Que isso aqui, a hora que você derivar, então, né, a f' de x, vai dar exatamente a f'
de x, né? Então, você parte da integral e chega aqui na constatação da primitiva. Okay? Enquanto que esse aqui, então, é o primeiro teorema fundamental do cálculo. E aqui, aqui é o segundo teorema fundamental do cálculo. Né? Então, no primeiro, você tem a primitiva, calcula a integral. No segundo, você calcula a integral e chega na primitiva. Né? Então, você tem esse vai e volta, essa recíproca uma da outra aqui. Então, basicamente, é isso que diz aqui o teorema fundamental do cálculo 1 e 2. Né? Antes de eu continuar aqui no segundo teorema fundamental do cálculo, eu quero fazer uma observação acerca disso daqui, do primeiro teorema fundamental do cálculo. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil fazer esse contexto, essa conta aqui. O primeiro teorema fundamental do cálculo, em alguns livros, às vezes, vocês podem achar ele enunciado dessa maneira aqui, ó, que é um caso particular, né? Se você considera B igual a X, e você sabendo que f' de x é igual a f' de x, então essas duas coisas aqui, isso aqui você precisa, né, para o teorema fundamental do cálculo acontecer, né, você precisa saber quem é a primitiva, e você também, e se você fizer então o b igual a f de x, né, então você vai ter o quê? Você vai ter aqui a integral de a até x. Para não misturar esse b escolha de x aqui com o x da variável, eu vou só trocar a notação da variável de integração. Lembrando que essa notação que aparece na variável de integração aqui, o f de x dx, é só uma notação. Ou seja, você pode trocar pela letra que você quiser. Então, para não confundir com esse cara que aparece aqui em cima, com esse x que aparece aqui em cima, eu substituo essa notação aqui por uma outra letra qualquer. Lembrando que isso aqui é apenas uma notação, tá, pessoal? Lembrando que o símbolo da integral, quando você coloca a variável aqui, isso aqui, na verdade, é o resultado do limite da soma de Riemann, na prática. Isso aqui é só uma notação. Então, para não misturar essas notações aí, quando você vai colocar variável nos sistemas de integração, é fortemente recomendável que você mude essas notações para não confundir. Na verdade, tem uma relação, que é a fórmula de Leibniz, né? Em que você pode ter a variável tanto no extremo de integração quanto na função aqui. Em geral, você vai ter uma função de mais de uma variável, e aí você vai ter uma fórmula para isso daí. Só que isso aí é uma questão mais técnica que a gente não vai discutir aqui nessa aula agora. Mas saibam vocês que tem. Então, para evitar essa confusão que pode ter com a fórmula de Leibniz, então, é recomendável, nesse contexto nosso aqui do teorema fundamental, sempre você trocar essa notação, né? Então, eu vou colocar aqui um f de s ds, então, apenas para mudar essa notação aí. Então, eu coloquei o x no lugar do b. Isso aqui agora, no lugar do b, então vai ficar o quê? Vai ficar o f de x menos o f de a, né? E aí, tá vendo que f' de x é igual a f' de x? Então, você pode trocar essa f' que aparece aqui dentro por quem? Por f' de s. Então, você tem a integral de ax de f' de s ds igual a integral de f de x menos o f de a, né? Ou, se você preferir, né, você pode escrever aqui o f' de x como sendo a integral de a x da f' de s ds mais o f de a. Então, vejam vocês, pessoal, isso daqui é do primeiro teorema fundamental do cálculo. Primeiro teorema fundamental do cálculo, ok? Então, não tem nada a ver com o segundo teorema fundamental do cálculo. É apenas um caso particular que você obtenha. Veja que aqui, ó, eu tenho o f de a, que não aparece no segundo teorema fundamental do cálculo. E aqui eu tenho o f''. Veja que eu já tenho a primitiva aqui. Então, você já tem a primitiva, né? Porque você já usou aqui, que você sabe quem é a primitiva, para você aplicar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, você já sabe isso daqui, ok? E aí você apenas fez uma conta aqui e constatou que a f' de x é essa integral aqui, ok? Meio que tá vendo que eu fiz uma relação inversa aqui?
tipo assim, eu meio que isolei o fzão de x, obtive... Isso aqui é muito parecido com o segundo teorema fundamental do cálculo, né? Então, meio que está relacionado o primeiro com o segundo. E quando a gente fazer a demonstração do segundo teorema fundamental do cálculo, você vai ver que, de fato, a demonstração que eu vou apresentar para vocês, claro, tem outras demonstrações que não precisa disso. Mas a demonstração que eu vou apresentar para vocês, ela vai usar o primeiro teorema fundamental do cálculo. Então, de fato, essa fórmula que a gente obtém aqui, já no primeiro teorema fundamental do cálculo, ela está, assim, associada com a fórmula que a gente obtém aí no segundo teorema fundamental do cálculo. Então, meio que a gente consegue obter o segundo teorema fundamental do cálculo como consequência do primeiro teorema fundamental do cálculo, através dessa continha que eu fiz com você aqui, ok? Embora tenha suas diferenças, evidentemente, né? Tipo, a ideia do... A gente não considera esse fzão linha de SDS aqui no segundo teorema fundamental do cálculo. Embora, depois que você já tenha concluído o teorema, meio que aplicado o segundo teorema fundamental do cálculo, né? Você já sabe que existe essa f-zona, que você pode derivar ela e fazer tudo isso, aí você pode, já que você pode derivar, né? Veja que uma das conclusões, né? Olha no slide aí para vocês verem. Vejam que uma das conclusões do segundo teorema fundamental do cálculo é exatamente o quê? Obter que a f-zona é diferenciável. Se a f-zona é diferenciável, então aí eu posso derivar isso aqui que está aqui dentro, né? E aí sim eu posso substituir para f', que é o que aparece no segundo teorema fundamental do cálculo. Veja que não está f' linha no segundo teorema fundamental do cálculo, está f'. Por quê? Não é apenas a fórmula que a gente obtém no segundo teorema fundamental do cálculo, e sim que essa f' ela é diferenciável, ok? Então, tem esse detalhe aí, né? Parece que, tipo assim, a gente está só reescrevendo o primeiro teorema fundamental do cálculo e chamando ele de segundo teorema fundamental do cálculo. Mas não, mas tem essa sutileza aqui, ó, desse f'zinho de SDS aqui que aparece, e esse f de A também. Então, isso aqui vai estar associado aí à questão da f' ser diferenciável. Ok, pessoal? Então, tem essa sutileza aí, tem que tomar um certo cuidado. Ok? Mas as duas coisas, sim, estão relacionadas. Ok? E tem relação com isso daqui, mas não é meramente só essa relação. Isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Né? Não é meramente você vir aqui, escolher b igual a x e trocar o fzinho pelo fzão linha, e f de x é a integral de ax de fzão linha de SDS. Aí você troca aqui, coloca o fzinho e fica igual tá ali, claro, tendo uma constante a mais aí somando, né? E quando você derivar, né, essa constante que soma aqui, na verdade, né? Quando você for fazer o fzão linha, essa constante aqui, ela desaparece, né? Então, meio que a gente teria um loop aqui. Você derivaria isso aqui, mas você estaria usando a derivada para derivar. Então, você meio que fica uma inconsistência, né? Então, você precisa fazer essas coisas separadas, provar que essa função f vai ser diferenciável, e a gente não tem essa hipótese no segundo teorema fundamental do cálculo. Vale chamar a atenção isso também. Ok? Veja que na hipótese do segundo teorema fundamental do cálculo, a f' ela é contínua em AB. E a f' ela é definida pela expressão. Ok? Ela só é definida pela expressão. Mas eu não tenho na hipótese do segundo teorema fundamental do cálculo que a f' é diferenciável. Eu tenho na tese. Então, se f é contínua, então f' é diferenciável. Veja que é tese no segundo teorema fundamental do cálculo a f' ser diferenciável. Claro, quando você vai no primeiro teorema fundamental do cálculo, aí não. O que acontece lá? Lá eu tenho a f', uma função integrável em AB, e f' primitiva. Então, quando eu afirmo na hipótese do primeiro teorema fundamental do cálculo que f' é primitiva, eu estou assumindo por hipótese que a f' é diferenciável. Então, eu estou assumindo isso aqui por hipótese. Claro, isso no primeiro teorema fundamental do cálculo. Estou assumindo por hipótese. Se eu tenho isso aqui, eu posso falar isso daqui que eu escrevi aqui. Então, isso aqui é a consequência nas hipóteses do primeiro teorema fundamental do cálculo. Okay? Então, eu até poderia aqui, nas hipóteses do primeiro teorema fundamental do cálculo, trocar esse f'zão linha de S, por f' de S. Que aí ia estar uma coisa muito parecida com o que eu tenho no segundo teorema. E aí você pode ficar com a impressão de que é a mesma coisa, só reescreveu diferente. Mas não, tem todo um conjunto de hipótese e tese aqui
que é totalmente diferente. No primeiro teorema fundamental do cálculo, f' é integrável, f' primitiva de f'. Então, por hipótese, f' já é diferenciável. Já no segundo, eu peço f' contínua, e aí eu falo que a f' definida por essa expressão, ela vai ser contínua e vai ser diferenciável no intervalo aberto AB. E mais, a derivada dela vai dar exatamente a f'. Então, são coisas distintas, são detalhes bem sutis ali, que essa relação aqui, ela, embora tenha a ver, esteja relacionada, ok? Você consegue obter ela já aqui no primeiro teorema fundamental do cálculo, porém tem essa questão da função ser diferenciável ou não ser, e as conclusões aí são um pouco diferentes. Então, tem que ter atenção, vamos dizer assim, a esses detalhes, a essas sutilezas que está aí nos dois teoremas, ok? Um é meio que o contrário do outro ali, o inverso do outro, né? De um você tem uma função primitiva que você pode derivar, você vai lá e tem uma expressão para integral. Aqui você tem uma expressão para integral, você não sabe nem se você pode derivar, mas aí o teorema garante, não, você pode derivar e a derivada, e essa função, ao que você derivar, vai dar f', ou seja, essa função ainda vai ser primitiva. Então eu estou provando aqui no segundo teorema fundamental do cálculo que a f' é primitiva da f'. Coisa que lá no primeiro era a minha hipótese. Então, atenção aí para esses detalhezinhos, né? Bom, deixa eu focar agora aqui então na demonstração, né? Vamos fazer a demonstração do teorema fundamental do cálculo, né? Mas para eu fazer a demonstração, eu vou assumir um certo lema aqui, que diz o seguinte: se f é contínua, então existe uma função g tal que a derivada da g dá a função f'. Quem é a função g? Não, eu não sei, mas consegue-se provar matematicamente que essa função existe. Existe uma função que você deriva e dá a f', ok? Uma demonstração para esse fato você pode encontrar em um livro do Guidorizi, no curso de cálculo volume 2, ok? E eu não vou apresentar essa demonstração aqui porque ela vai ser um pouco mais técnica, e como esse aqui é um primeiro curso de cálculo integral, a primeira vez que vocês estão vendo esse curso, então eu não quero entrar nos detalhes associados aqui a esse lema. Mas quem tiver curiosidade aí pode procurar a referência aí. Okay? Provavelmente você vai encontrar isso aqui nos livros de análise também. Análise 1, análise 2. Na verdade, não, né? Nos cursos de análise, em geral, eles vão fazer a demonstração do teorema fundamental do cálculo sem usar esse lema aqui. Okay? Então é bom chamar a atenção. Na verdade, vai estar associado, de certa forma, né? Mas não usa diretamente esse lema aqui. Eu vou até comentar com vocês depois aqui, ó, que a demonstração do segundo teorema fundamental do cálculo sem usar o primeiro também é possível. Por quê? Porque aqui eu quero usar esse lema, porque com esse lema eu consigo usar o primeiro teorema fundamental do cálculo, que eu já provei que é verdadeiro, e a partir dele provar o segundo teorema fundamental do cálculo. Okay? Mas você consegue fazer o segundo teorema fundamental do cálculo sem usar o primeiro, e é importante chamar a atenção disso. E você pode encontrar uma demonstração do segundo teorema fundamental do cálculo, em que não usa aquele lema, em que não usa o primeiro teorema fundamental do cálculo. Talvez use aquele lema, né? Eu não lembro exatamente do detalhe da demonstração agora, mas fica o convite para vocês darem uma olhada aí. Mas é uma demonstração mais técnica, você tem que usar argumentos mais elaborados, né? Você pode ver aí, você pode encontrar essa demonstração no livro do Stewart, Cálculo Volume 1, ou então no livro de Análise na Reta, no volume 1 aí, do Elon Lages Lima. Então, esses dois livros aí vai ter uma demonstração para o segundo teorema fundamental do cálculo, sem que você use o primeiro igual a gente vai fazer aqui. Né? Porém, eu vou usar o primeiro aqui porque eu não quero entrar em detalhes mais técnicos, e como esse curso aqui também ele é um curso que, em geral, vocês estão vendo no começo da graduação, né? Então, você precisaria usar argumentos de análise, talvez um argumento um pouco mais elaborado aí, para o momento que a gente está aqui no curso. Então, eu vou assumir esse lema como verdadeiro, né? E para dar a ideia da demonstração para vocês aí. Bom, sem mais delongas, né? Vamos aqui para a ideia da demonstração desse teorema aqui. Bom, então, como eu comentei com vocês, né? Assumindo esse lema, a gente tem essa função g aí, tal que a derivada da g dá essa função f aí, né? Então, pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, eu uso isso aqui a abreviação para o primeiro teorema fundamental do cálculo, para não ter que ficar escrevendo tudo aqui, tá, pessoal?
pelo primeiro teorema fundamental do cálculo, para cada x que você considera aí no intervalo AB, para cada x que você considera no intervalo AB, temos que a integral de A até x dá f de t dt. Esse aqui é o primeiro teorema, tá? A gente sabe o quê? Que precisa de uma primitiva. E esse lema está dando essa primitiva para a gente, né? Essa função g aí. Então, vai ser ag de x menos ag de A. Ok? Então, a gente sabe isso aqui. Derivando, obtemos. Então, eu vou derivar essa expressão aí, né? Então, eu vou obter a derivada com relação a x da integral de A até x da f de t dt igual a g' de x mais zero. Por quê? Porque quando eu derivar o g de A, vai dar zero a derivada, né? Como? Agora eu vou usar o lema. Como g' de x é igual a f de x, segue que a derivada com relação a x da integral de ax da f de t dt é igual a f de x. Novamente, pessoal, professor, por que lá no primeiro teorema fundamental do cálculo você colocava x na variável aqui e agora você não colocou? Porque agora eu estou colocando, no lugar do b, eu estou colocando a variável x. E eu não quero confundir as notações. Então, eu troquei a variável aqui dentro da integral, que isso não influencia no resultado, isso aqui é apenas uma notação, para eu não ter esse perigo de confusão. Eu sugiro vocês fazerem sempre isso quando for ter perigo de confusão de notação. Okay? Bom, e aqui acabou, né? Veja aqui como é que ficou simples a demonstração. Claro, né? Desde que a gente assuma o quê? O nosso lema que eu enunciei, né? Se f é contínuo, existe uma função g, tal que a derivada da g dá a função f. Então, isso é um fato matemático, não é trivial, e você prova ele, ok? Claro, depois que você prova esse fato aí, né? Aí você consegue obter o segundo teorema fundamental do cálculo, vamos dizer assim, de maneira muito mais simples e intuitiva, né? Professor, por que a função é derivável? Porque o lema fala que existe uma função tal que a derivada dela dá f, né? Existe a função g tal que a derivada da g é f. Então, ou seja, o lema está garantindo para a gente que eu posso derivar a função g. Se eu posso derivar a função g, então ela é derivável, né? Então, o lema está garantindo que g é derivável. Né? Se g é derivável, o que está do lado esquerdo é igual ao que está do lado direito. O que está do lado esquerdo também é derivável, ok? Se g é derivável, evidentemente g é contínuo. Se g é contínuo aqui, do que está do lado esquerdo, também é contínuo. Então, essa expressão aqui, né, que é o que no enunciado eu chamo de f zona de x, né? Essa expressão aqui, ela é contínua, ela é diferenciável, e quando eu derivo ela, né, foi a conta que eu fiz aqui, eu calculei a derivada da expressão, então eu estou calculando quem aqui, então? Estou calculando o f' de x igual a isso daqui, né? Então, f' de x vai ser igual a g' de x, e g' de x é f de x. Né? Então, eu vou obter essa expressão aqui, que é o que eu queria desde o início no segundo teorema fundamental do cálculo. Então, isso prova o segundo teorema fundamental do cálculo, né? Que basicamente diz que f contínua no AB. Então, se eu definir uma f-zona por essa expressão dada pela integral, essa f-zona vai ser contínua, vai ser diferenciável e mais, né? Vai ser a primitiva da função. Eu posso derivar ela e vai dar a funçãozinha. Em outras palavras, eu tenho a expressão aí que representa, então, o segundo teorema fundamental do cálculo. Bom, aqui no próximo slide, eu tinha um lema. Aqui é o que eu comentei com vocês anteriormente já, né? Que você consegue a demonstração desse teorema sem precisar utilizar aquele lema, né? Você pode sem utilizar o lema e o primeiro teorema fundamental do cálculo. Ou seja, você consegue demonstrar o segundo teorema diretamente, sem usar o primeiro, né? Mas a gente também não vai entrar nesse detalhe aqui. Exemplo, vamos fazer exemplo então aqui, que ilustra aqui então aplicações para o segundo teorema fundamental do cálculo. Né? Suponha que você tem aqui então uma função f de x como sendo a integral
de 0 a x da raiz quadrada de 1 mais t quadrado dt. Suponha que você tenha isso daqui, né? Bom, para t positivo, essa função aqui, ela é contínua, então ela é integrável, ela vai ser toda função contínua no intervalo, ela vai ser integrável, ok? Então essa expressão aqui está bem definida, f é uma função bem definida, e eu quero que você calcula para mim o quê? Você calcula a derivada da f' de x. Então, como essa função aqui é contínua, né? Fzinho, essa função fzinho é contínua. Então, quer dizer o quê? Que isso está nas hipóteses do segundo teorema fundamental do cálculo, né? Só voltando aqui. Tá lá, se fzinha for uma função contínua em AB. Cuidado aqui, tá, pessoal? Muito cuidado aqui, porque o intervalo está fechado. Então, ela é contínua nos extremos do intervalo. Então, ó, você tem que tomar cuidado, por exemplo, com funções que fazem esse tipo de coisa aqui, por exemplo. Então, sei que o 0, 1, por exemplo, a função aqui do tipo 1 sobre x. Essa função ela é descontínua no zero. Tá vendo que ela é descontínua no zero? Ela tem uma descontinuidade de segunda espécie, que é a descontinuidade que quando x tende a zero, a função explode para o infinito. Então, você não pode aplicar o segundo teorema fundamental do cálculo para funções com descontinuidade desse tipo aqui. Essa função é contínua? Ela é contínua no 0, 1. Aí ela é contínua. Mas, se você considerar aqui o 0, 1, aí não, aí ela é descontínua. Ok? Então, atente-se que essa função que está aqui no integrando, ela sempre tem que ser contínua no intervalo 0x, por exemplo, aqui no nosso caso, né? Ela tem que ser integrável no todo o intervalo. Okay? Ou no intervalo AB, de tal forma que x pertence aí a esse intervalo. Okay? Então, você precisa pegar os extremos aí para você poder aplicar o teorema, justamente para evitar esse tipo de coisa aqui. Porque aqui você vai ter problemas se você fizer isso. Porque você não vai estar nas hipóteses do teorema, né? Então, você tem que estar atento aí, sempre estar cumprindo as hipóteses do teorema para não ter problema. Na próxima aula, a gente vai fazer mais exemplos envolvendo o primeiro teorema fundamental do cálculo, especialmente, em que, como que detalhezinho na hipótese que você deixa passar, você pode, mesmo usando o teorema, calcular uma integral errada. Então, mais do que saber os teoremas fundamentais do cálculo, você precisa saber exatamente o que diz cada hipótese deles. Você tem que saber aplicar ele, para você não aplicar ele errado, né? Que aí não adianta nada saber o teorema e não saber usar ele. É igual você ter uma bicicleta e não saber andar de bicicleta, né? E fica complicado. Ok? Na próxima aula a gente vai discutir mais detalhes sobre isso, né? Então, voltando nesse exemplo aqui, então, né, eu quero derivar uma função dada por uma integral. Então, quem que vai ser a derivada f' de x? Vai ser a funçãozinha que está aqui dentro aplicada no x. É isso que está escrito aí no enunciado, tá vendo? Então, vai ser, quem que é essa função que está aqui dentro? A raiz de 1 mais, só que aplicada no x agora, x quadrado. Pronto, só isso. Okay? Então, claro, é bom você falar aqui, né? Pelo segundo teorema fundamental do cálculo, está usando fortemente o teorema, a derivada dessa função é o que está sob o sinal de integração, só que na variável você coloca exatamente a variável que está aqui em cima. Okay? E acabou. Veja como que o teorema é poderoso, né? Você calcula uma derivada só pegando o termo que está aqui dentro e trocando t pelo x. Então, os teoremas fundamentais do cálculo são teoremas, vamos dizer assim, muito poderosos, muito fortes. Ok? Vamos fazer um outro exemplo aqui, né? Fazer um outro exemplo aqui, que é esse exemplo que está aqui, né? Do g de x. Então, suponha que você tem agora uma função g de x igual a integral de 0. Opa, vamos voltar aqui. Uma integral aqui de 0 até x quadrado da exponencial de menos 3s ds. Então, estou usando a variável aqui de integração s de novo para não misturar com a variável x que eu coloquei aí nos extremos de integração. Okay? Aqui, pessoal, você tem que tomar mais cuidado, né? Por quê? Porque, na verdade, o que eu tenho aqui não é exatamente g de x, né? Eu tenho aqui, na verdade, uma g da f de x. Ou seja, na verdade, eu tenho aqui uma g bola f de x. Aonde essa minha f de x é igual a quem? Igual a x², não é mesmo?
Não, o jeito que eu escrevi aqui não ficou legal, né? G... Não, o jeito que eu escrevi aqui não tá legal, pessoal. A G ela vai depender de X, né? Mas ela vai ser... não tá legal o jeito que eu escrevi aqui. Por quê? Não tá legal. Porque aqui, ó, veja bem. O que a G faz, né? Ele pega o X aqui, bota aqui, nesse extremo da integral, e eleva esse cara ao quadrado, né? Se eu chamar f de x quadrado, então o que a G vai fazer? Ela vai catar todo o f de x e vai botar lá para elevar ao quadrado. Aí eu vou ficar o quê? Vou ficar com x ao quadrado, que vai dar x à quarta. Então, não é bem isso que eu escrevi para vocês aqui. Vamos arrumar aqui. Na verdade, então, eu não posso considerar aqui g da f de x, né? Então, vamos falar que g de x, aqui vai ficar melhor, vai ser h da h da f de x. Agora sim. Separar certinho aqui, né? E em que contexto aqui? Então, sim, f de x vai ser x quadrado e h de y vai ser igual a integral de 0 a y da exponencial de menos 3s ds. Agora ficou melhor. Professor, mas você colocou y. Sim. Por quê? Eu estou pensando aqui y igual a f de x. A gente costuma fazer isso bastante na matemática. E y igual a f de x. Então, quando eu colocar no lugar do y aqui a f de x inteira, vai ficar o quê? H da f de x. H da f de x, que nada mais é que h bola f de x. Ok, pessoal? Então, atenção aí. Eu tenho a f de x, eu tenho h de y e a g de x do meu enunciado aqui, na verdade, é o resultado da composição de quem? Da h com a f de x. E se você quer derivar uma função composta, você tem que fazer o quê? Você tem que utilizar a regra da cadeia, né? O que diz a regra da cadeia? Que g' de x é igual a h' aplicado no f de x. Então, se deriva primeiro a função de fora e depois multiplica pela derivada que está aqui dentro. Quem que é o que está aqui dentro? É o f de x. Então, multiplica por f' de x. Ok? Bom, o que você faz agora aqui, então? Você vai fazer o quê? Derivar f, derivar h e substituir aqui, não é mesmo? É isso que você vai fazer. Então, quem que é o h' de y? Vocês vão entender agora por que é interessante chamar de y aqui. Porque você precisa derivar h, mas não com relação ao que está ao x. Vai derivar o h com relação a todo mundo que está aqui. Então, a derivada do h com relação ao que está aqui. Que no caso aqui seria um y. Então, você tem que derivar com relação à variável toda daqui, não com relação ao x, né? Porque o que tem aqui é uma outra função de x. Então, quando você faz aqui, isso aqui é um pouco diferente. Você tem que tomar esse cuidado aí. Se você não tem muita prática em usar a regra da cadeia aqui, eu sugiro vocês que chamem o y de f de x, né? Igual eu tinha comentado. Chame o y de f de x para você poder derivar a função, vamos dizer assim, que está por fora, né? A f de x meio que está por dentro aqui. Eu estou meio que considerando esse contexto aqui. Bom, quem que é, então, a h' de y, gente? A h' de y é quem? É eu derivar a função que está aqui, ó. É essa função aqui. É derivar dessa função. Que vai ser quem? Exponencial de menos 3y. Não é isso que o segundo teorema fundamental do cálculo fala para você? Você pega a função que está sob sinal de integração e você troca a variável aqui, o s, pelo o y que aparece ali. Exponencial de menos 3y. Ok? E quem que é o f' de x? O f' de x é igual a 2x. Ok? Então, ó, quem que vai ser o g' de x aqui? Continua a nossa conta. Vai ser o h' de f de x, então vai ser aqui. Tá vendo por que eu coloquei o f de x aqui, ó? Porque agora, quem que é o f de x? É o y, não é? O f de x é o y. Então, você vai ter o que aqui agora? H' de y vezes o f' de x, que é quem? 2x. Mas quem que é o y? O y é o f de x. Quem que é o f de x?
O f de x é exatamente o x quadrado. Então, na verdade, você vai ter aqui, então, o h' de x quadrado vezes 2x. Mas quem que é o h' de alguma coisa? Deixa eu só substituir aqui primeiro, fica mais fácil, né? Quem que é o h' de y? Você substitui aqui, ó, h' de y é exponencial de menos 3y vezes 2x. Quem que é o y? O y é o f de x. E quem que é o f de x, né? O y é o f de x. E quem que é o f de x? É o nosso x quadrado. Então, vai ficar aqui exponencial de menos 3x quadrado vezes 2x. Ou seja, a gente tem que o g' de x é igual a 2x exponencial de menos 3x quadrado. Ok, pessoal? Então, ó, muito cuidado aí quando você for utilizar a regra da cadeia e função composta aí no sinal de integração. Então, professor, eu tenho que toda vez escrever y igual a f de x? Não necessariamente. Não necessariamente você precisa escrever. Mas o que acontece? A hora que você vai fazer aqui o h' do f de x, você vai ter que derivar o h. Então, o h, você vai ter que saber quem é o h e derivar ele aqui na variável. Depois você vai ter que colocar aqui no lugar da variável, você vai ter que colocar quem? O seu y, que vai ser exatamente a função f de x. Okay? Então, se você quiser fazer direto, meio que você pode fazer, mas tem que tomar muito cuidado ao fazer isso. Ok? Eu recomendo vocês que no início aqui vocês façam desse jeito aqui para ficar mais intuitivo. Ok? Veja que vamos escrever aqui o que eu pedi para fazer e o resultado para vocês comparar, né? Então tá aqui o resultado, né? Só lembrando aqui que a minha g de x era igual à integral de 0 ao x quadrado, não é mesmo? Da exponencial de menos 3s ds, né? Essa função aqui que eu pedi para vocês. Então, o que eu fiz aqui? Eu derivei a função integral, meio que desconsiderando o x quadrado, né? E aí depois eu multipliquei, eu coloquei no lugar do s aqui, então agora, ao invés de ter entrado a variável x, entrou quem? Entrou o x quadrado, tá vendo? No lugar do s, entrou o que está aqui, que é o x quadrado. Mas aí eu tive que multiplicar quem? Tive que multiplicar aqui pela derivada do cara que está aqui, porque eu estou usando a regra da cadeia. Então, assim, para quem já tem uma certa experiência, já está acostumado com a regra da cadeia, você pode fazer direto assim. Okay? Você vai meio que derivar a função total da integral. No lugar do s, você vai colocar todo mundo que está aqui no extremo de integração. Ok? E depois você tem que lembrar de multiplicar pela derivada desse termo que está aparecendo aqui. Okay? Então, se você já tiver uma familiaridade com a regra da cadeia, você pode fazer direto. Se não, recomendo você a fazer separadinho, como eu fiz aqui em cima. Ok, pessoal? Bom, então o que eu queria falar com vocês aqui nessa aula de hoje era basicamente isso, né? Comentar então sobre o segundo teorema fundamental do cálculo, apresentar uma demonstração aí mais simples, né? Utilizando um lema, que eu não precisei aprofundar muito, e dar uns exemplos aqui de aplicação então do segundo teorema fundamental do cálculo. Claro que tanto o primeiro quanto o segundo teorema fundamental do cálculo tem muitas outras aplicações, né? A gente fez só 2 exemplos aqui para dar uma ilustração aí dos casos mais simples, vamos dizer assim, né? Bom, então era isso. E até uma próxima aula aí. Um abraço a todos vocês.